Oi pessoal, aqui é a Jane da Volare Imóveis e estamos hoje no 5º episódio do Volare Podcast. Recebemos hoje o Carlos, que daqui a pouco já vai se apresentar. Nós vamos falar hoje sobre financiamento imobiliário e quais são os principais erros. Iniciamos agradecendo primeiramente os patrocinadores que vêm nos ajudando. Então hoje nós temos a Rovereto, que constrói casas aqui em Blumenau, Arm Solution, Varton Filmes, que é esse estúdio aqui onde a gente está, e também a Aluga Blumenau. Aluguel em Blumenau é com a Aluga Blumenau. Carlos, muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado o convite. O Carlos, que é especialista, né, no mundo aí dos financiamentos. Se apresente, por gentileza. Bom, Jane, boa tarde, né? Obrigado pelo convite, né? É um assunto que eu gosto muito, né? A gente tá conversando, trocando experiências sobre as formas de poder comprar o imóvel, né? Eu sou ex-bancário, trabalhei em banco 25 anos, sou economista, né? Sou graduado em Direito também e desde 2018 montei meu escritório especializado em financiamento imobiliário. Eu já trabalhava isso no banco, os meus imóveis sempre comprei através de financiamento imobiliário e consórcio, e depois me especializei também na parte de consórcio, né? Então, a gente utiliza essas ferramentas para tá comprando imóvel, seja comprar para locação, comprar para investimento ou para moradia mesmo. Legal. 25 anos de banco, Carlos. 25 anos de banco, dia Não sabia disso, 23 de março de 93, o antigo BCN. Então, e na época não tinha imóvel, morava de aluguel, pensei, eu preciso resolver isso, né? Porque assim, brincava que era um caramujo, tava sempre com a casa nas costas, tipo, tava bem no lugar, tinha que sair, eu digo não. E aí que eu comecei a entender dos processos de financiamento, né? E aí só seguiu. Carlos, vamos começar com uma pergunta, vamos começar com a principal. Quais são os maiores erros, ou talvez qual seja o maior erro de uma pessoa na hora de ir atrás, de contratar o financiamento imobiliário? Bom, Jane, isso dentro de uma experiência de atender todos esses clientes nesses anos, né? Eu acho que eu estava fazendo umas contas, mas eu acho que são mais de 150 milhões em operações que a gente já fez nesses anos todos, né? E a gente vê muito, assim, o que é, sem sombra de dúvida, a falta de planejamento. A falta de planejamento, seja em guardar recursos, seja em procurar um profissional especializado, seja em... por exemplo, até esses dias eu fiz um vídeo, as pessoas namoram 3 anos, depois ficam mais 2 anos noiva e decidem a compra do imóvel em talvez 3 meses. Né? Elas não se programam em guardar recursos, seja para dar entrada no financiamento, financiar o mínimo possível, ou para ter o lance para poder contemplar no consórcio, que é mais interessante porque paga menos juros, mas cada produto tem sua particularidade, né? Então, sem sombra de dúvida, é o planejamento. O planejamento é o maior erro, então a falta dele. É a falta dele. Por exemplo, eu troquei de imóvel recentemente, mas eu com a minha esposa, a gente sempre brinca que a compra de um imóvel, ela tem que no mínimo levar 1 ano. Certo. Por exemplo, esse prédio que a gente mudou agora, a gente estava, digamos, namorando o apartamento 3 anos. Assim, mas não apareceu, não era o momento, não foi o negócio como a gente queria. Então, muitas vezes a pressa custa muito caro. Sim. Né? Então, são exemplos reais que a gente procura colocar na prática. Bom negócio é sempre feito na compra. Isso, na compra e com calma. Né? Lógico, existem situações que muitas vezes a pessoa foi transferida de cidade, nada é muito fechado. Cada situação é única, cada pessoa tem suas necessidades, mas isso é uma regra, digamos, no geral. Certo. E a gente vai falar em seguida sobre o consórcio, que você comentou, e é uma opção que eu também gosto muito. Mas vamos ainda ficar no financiamento. Para quem está hoje querendo, então, comprar, adquirir o seu imóvel no momento, através do financiamento, o que ele precisa ter ciência, né? Tá ciente de que ele vai precisar entregar, quais são os documentos, né? Então, hoje, que ele precisa entregar, o que ele precisa comprovar? Essa renda, ela tem que ser comprovada de que forma, né? Sim, isso é um ponto muito importante, tá? A renda, ela tem que ser comprovada, via de regra, por imposto de renda ou folha de pagamento. Imposto de renda, muitas vezes, profissional liberal, autônomos, né? E olerite, a folha de pagamento para quem é CLT. E um ponto aqui importantíssimo, nós temos muitos MEIs, né? Então, se você é MEI, tá vendo, ouvindo a gente, existe aquela declaração de rendimento do mês. Só que aquela declaração, ela não é uma comprovação de renda. Ela é simplesmente uma declaração de quanto o MEI faturou.
Então, o MEI, ou os profissionais liberais ou autônomos, eles devem declarar o imposto de renda para fazer a comprovação, né? Salvo se a pessoa movimenta a conta num determinado banco ou cooperativa, aquela empresa tem o histórico de crédito dela, mas ainda assim eles exigem essa comprovação de renda. Salvo as cooperativas, hoje os bancos não estão mais aceitando quando não há a declaração de imposto de renda. Os bancos também não aceitam e assim, é um caminho que ele cada vez mais ele parte para essa formalidade da renda, digamos assim. E hoje, qual é o percentual máximo que o banco está emprestando de dinheiro sobre o valor do imóvel, Carlos? Essa é uma regra que vale tanto para o financiamento como para o consórcio, 30% da renda. Ah, tá. Na questão de parcela. De parcela, de comprometimento. Desculpa. Isso. Mas em cima do valor do imóvel, o banco vai poder emprestar o máximo 80%? 80%. Ou ainda temos o 90%, que nem estava na pandemia? 80% de regra de mercado são todos os bancos, né? Eu sei que há cooperativas que fazem até 90%, e o Banco Itaú, a gente pode falar isso aqui porque é informação pública, dependendo do perfil do cliente, ele financia até 90% do imóvel. O Itaú ainda continua, sim, então ele continua. Isso, né? Sempre dentro dos critérios do banco, né? E respeitando também que não pode passar o teto de 30% via de regra do comprometimento da renda. Exatamente, né? Legal. Bom, então a gente falou da renda. Já aproveitando para o planejamento, então tem que ter pelo menos esse 20% no mínimo, né? E uma outra alternativa, quando a pessoa não se organizou, né, não tem ali o 20%, entendeu que hoje não tem capacidade de financiamento, seria então o consórcio? Isso, o consórcio ele é uma compra programada, né? Eu brinco, o financiamento ele é urgente e ele tem um custo mais alto. O consórcio, você pode fazer uma compra programada e você pode estar antecipando essa sua contemplação, seja através de lance ou o sorteio, é o normal para todo mundo, e você utilizar os recursos para o lance, né? E voltando, que a gente está falando do planejamento, por que ela é importante a pessoa planejar e nesse meio tempo guardar os recursos? Porque quanto menos a pessoa financiar, menos ela vai pagar de juros. É a economia. É a economia de juros. E se ela tem esses recursos para que ela conseguiu economizar, ela pode fazer um consórcio e utilizar esse recurso como parte do lance. Né? Que o lance no consórcio nada mais é do que pagar as parcelas antecipadas. Certo. Né? Então, existem essas duas formas, sempre entendendo a situação de cada um, a urgência, né? Como a gente já falou. Quando hoje alguém te pergunta qual é a melhor forma de comprar um imóvel, o que tu respondes, Carlos? Eu procuro sempre entender a situação do cliente. Né? Por exemplo, se é um cliente que ele precisa daquele imóvel, porque, como já vi casos, mudou de cidade, foi transferido, que a empresa nem sonhava que foi transferido, procura fazer o financiamento. Agora, como estava falando, né, quem está ouvindo a gente aí, se é um casal que pensa casar daqui a 2, 3, 4 anos, faz um consórcio e vai pagando as parcelas, com certeza a economia ela fica mais da metade de economia de juros, né? E eu sempre digo que entre você deixar o dinheiro com alguém ou deixar no seu bolso, eu acho que ele ficar no bolso da gente é a melhor forma, né? Mas é importante sempre o perfil e a necessidade de cada pessoa. O momento. Exatamente. Legal. O consórcio também eu vejo que ele também é muito bem visto pelos investidores, né? Como uma forma de investir mesmo, de alavancar, né? De criar um patrimônio. Exatamente. Então, muitas vezes, os investidores fazem cartas de crédito, eles podem vender essas cartas contempladas, podem foi contemplado, compra o imóvel e coloca o imóvel para alugar, tem uma renda passiva e com isso o próprio inquilino aluguel paga a parcela, né? Legal. Sim. O imóvel mesmo vai se pagar. O imóvel mesmo vai se pagar, exatamente isso. Vamos ver. Quando eu devo pensar em comprar o meu imóvel, Carlos? Quando eu escolho não ficar mais no aluguel? Bom, assim, eu sou suspeito de falar porque eu gosto de investir em imóveis, né? Mas, assim, eu acho que como investidor, né, e a gente vê uma geração agora que muitas vezes não quer comprar o imóvel, mas quem não querer comprar o imóvel está tudo certo, mas ela vai pagar aluguel para alguém que comprou um imóvel. Né? Alguém é dono do imóvel. Então, eu acho que assim, o momento da decisão do momento de vida, quando
a gente vê que vai ter uma mudança, daqui a pouco, vai sair da casa dos pais, ou vai casar, ou vai aumentar a família, né? Eu vejo muitas pessoas chegam no meu escritório, meu Deus, vai aumentar a família e eu preciso de mais um quarto e a coisa se atropela. Então, é sempre aquele procurar observar ou tentar antecipar 1, 2 anos, assim, pô, o que eu vou fazer daqui a 2 anos? E começar a procurar com calma, assim. Né? Planejamento de novo, né? Então... Ô Carlos, e falando novamente de financiamento, vamos explicar um pouquinho sobre as modalidades. Ele tem 2 modalidades, né? Tanto a Price quanto a Sac. O que elas são exatamente? Isso. A Sac e a Price, elas são modalidades de cálculo dos valores das parcelas. Certo. Né? O sistema Sac é o sistema de amortização constante. Né? E a Price é um sistema francês de amortização. O que é a principal vantagem ou a diferença delas? A Sac começa uma parcela mais alta e ela fica menor no final. Decrescente. E a Price, a parcela, ela começa igual e ela praticamente não muda ao longo do período. Né? A maior diferença delas, na Sac paga-se menos juros. Isso é ponto. Se for abater de trás para frente. Não, se for pagar no mesmo formato, ainda assim vai pagar menos juros? Sim, sem abater. Esquece a antecipação. Sem abater. Isso, sem antecipar. Vai pagando normal. E o que acontece? A Sac, ela tem um percentual de amortização, de pagamento do valor maior. Certo. Com isso, você paga mais empréstimo, você paga menos juros. Na Price, você começa pagando bem menos capital e muito mais juros. Tá. Não estou dizendo que uma é certa, que outra é errada, porque muita gente opta pela Price porque a parcela fica menor e ela cabe no orçamento. Legal, não tem problema nenhum. Eu já fiz financiamento no passado na Price e está tudo certo. Só que quando a questão de amortizar, lá eu vi muita gente dizendo assim, vou fazer na Price porque é melhor para amortizar. De novo, tem que entender a situação, porque os juros na Price são muito mais altos. Certo. Então, se você for amortizar de trás para frente, dentro digamos, uma amortização constante, financiamento de 20 anos, você vai pagar em 4 anos, né? Então até pode valer a pena, mas assim, a carga dos juros é mais alta, né? Entendi. E a portabilidade do crédito é um direito legal, né, da pessoa poder trocar. Então, houve uma oscilação nas taxas de juros e eu quero migrar o meu financiamento para uma outra instituição bancária, eu posso? Pode, com certeza. Inclusive, na época que acho que é 3, 4 anos atrás, que a Selic estava 2%, né? Então, as taxas de financiamento reduziram muito e a portabilidade, sim, é um instituto normal, garantido. Ela hoje não é muito interessante porque a Selic, ela vem alta e ela não baixou muito. Então, não existe uma vantagem ainda nesse momento. Agora, talvez, para 2025, 2026, a Selic deve estar... Talvez chegue a 9, 9,5, aí pode ser quem tem financiamento a 11,5, 12, pode começar a estudar isso. Né? É um procedimento bem tranquilo. Está garantido. Sim. E na sua visão, então, a Selic tende a baixar realmente em 2025? Acreditas que ela vai reduzir um pouco? Sim, há uma tendência de redução, mas eu estava vendo os relatórios econômicos essa semana, algumas... divergências, digamos, políticas, macroeconômicas, né? Não estamos entrando aqui em política, estamos falando em economia mesmo, né? Cenário mesmo. Que isso, muitas vezes, o mercado está um pouco resiliente. Então, a inflação ali, ela se mostra um pouco, talvez, mais forte. Então, o exemplo foi a última reunião do Copom, né? A gente está falando agora, nós estamos em junho de 2024, julho, né? 2024. Sim. Então, já nessa última não houve a queda da Selic. Mas para 2025, sim, estima-se 9, 9,5. Mas acreditas que essa queda, se a Selic vir para o 9%, pode realmente reduzir os juros também para financiamento? Sim. Imagina se vai manter? Há uma redução, sim, porque os bancos, a Selic, né, nada mais é do que o preço do dinheiro. Né, é o custo do dinheiro que todos os bancos e todas as instituições financeiras elas usam como base para colocar as taxas de juros. Então, isso é um procedimento normal de mercado, né? A redução na Selic, a redução nas taxas de juros, né? Um movimento que já vem começando, né? A Selic estava, sei lá, 3,75, está 10,50, os bancos já estão começando a trabalhar isso.
Legal. Sim. Então, a gente pode ficar otimista para a questão da taxa de Sim, juros ainda de ter uma sim, pequena redução. sim, com certeza ela é para reduzir e o movimento das instituições financeiras, cooperativas é acompanhar. Até porque é um mercado aberto, né? A gente vê muitas vezes um banco, uma cooperativa faz uma baixa de juros e se obriga à lei da oferta e procura, a concorrência, então isso acaba muitas vezes puxando o mercado. Legal. Né? E crédito hoje no mercado, como estamos? Estamos bem garantidos Sim, no momento, Carlos? sim, todas as instituições financeiras que eu conheço e que opero, todas querem fazer negócio. Os processos estão mais simples, estão digitais, né? Tem as figuras dos correspondentes, né? Que é o que eu faço, são especialistas em operações de financiamento, né? Tem os próprios gerentes das instituições, né? Então, todo mundo quer fazer negócio, pode ter certeza, os bancos, as empresas estão com bastante apetite, pode ter certeza. Sim, legal. E interessante que hoje o cliente pode contratar um financiamento habitacional nem morando no Brasil, né? Como é o caso, a gente está atendendo ali junto. O cliente está morando fora, lá nos Estados Unidos, ele consegue contratar um financiamento. Sim, eu mesmo, de cliente de consórcio, eu tenho cliente na Irlanda, eu já fiz financiamento Nova Zelândia, Estados Unidos, Austrália, né? Logicamente existem os critérios de comprovação de renda, né? Mas pode ser feito sim. Tudo digital, tranquilamente. Isso, inclusive em abril a gente esteve nos Estados Unidos, trabalhando a parte de consórcios para brasileiros lá. E tenho negociações em andamento, acho que semana que vem a gente fecha a primeira operação e agosto, setembro a gente deve estar voltando lá justamente para estar levando essas operações para consórcio para brasileiros que moram fora do país. Tem mais algum benefício aí, alguma vantagem que tu acha interessante falar também sobre o consórcio? Sim, o consórcio ele tem uma vantagem importante que ele permite a compra de todo tipo de imóvel. Né? O financiamento imobiliário, ele é específico, o SFH, que a gente fala, o Sistema Financeiro da Habitação, né? Ele é específico para pessoas físicas e imóveis urbanos, né? Residenciais ou comerciais, mas urbanos. Né? No consórcio, nós conseguimos fazer fábricas, imóveis comerciais, rural, terreno, fazendas, então, sítios, o que tiver escritura, a gente consegue fazer. Então, a gente consegue estar pegando realmente uma gama muito maior de produtos, né? E a gente atende o cliente, né? Sim. Como está a questão hoje dos terrenos? Houve alguma mudança? Financiamento agora habitacional também pode financiar o terreno desde que ele tenha escritura, né? Sim. O financiamento habitacional, ele é mais restrito, não são todas as instituições que fazem, mas sim, pode ser feito o financiamento do terreno, né? Inclusive com a compra do terreno, ou quem é proprietário do terreno, pode financiar a construção ou a compra dele mesmo. Apenas o terreno. É apenas o terreno. Sim, legal. Uma operação bem tranquila. Eu acho que a gente falou bastante aí, tem muita informação. Não, se for a gente deixar... Dá pra ficar, né? A gente vira o dia e a noite aí. Então, assim, um ponto, se eu posso complementar aqui, que eu vejo muito, e o planejamento. Procure se planejar, peça auxílio de um profissional, procure falar com o corretor, procure entender um contrato de compra e venda, o que é na compra do imóvel, né? Porque o que está escrito está combinado. Muitas vezes as pessoas esquecem ou a coisa não foi como era para ser. Então, tenha planejamento, guarde esses recursos, pense no consórcio no curto, médio e longo prazo, no financiamento também, né? Na urgência. E assim... todo mundo está aí, quer fazer negócio e tem opções para todos os bolsos e gostos. Carlos, antes de encerrar agora, como você falou do planejamento, me fez lembrar, penso que seja interessante a gente falar sobre mais ou menos o percentual que a pessoa já deveria de se preparar para guardar em cima do valor do imóvel nessa questão de documentação, de contratação do financiamento mesmo, né? Exemplo, estou comprando um imóvel de 500 mil. Qual o percentual que eu preciso me preparar já para essa questão de documentação e até os custos do financiamento mesmo? O valor da entrada, geralmente, os bancos pedem 20%, né? Certo. O imóvel, exemplo, de 200 mil tem que dar 40 mil de entrada. O valor dessa documentação, ele oscila entre 4% e 5%. Sobre o valor do imóvel. Sobre o valor do imóvel. Depende do estado, depende da capital, né? Isso é uma legislação que são os custos que mudam conforme o estado. Mas, via de regra, 4% a 5%.
Então, se a pessoa está comprando um imóvel de 200 mil, é interessante que ela já prepare uns 10 mil Sim, para essa questão de impostos municipais, estadual, federal, exatamente. e até propriamente vistoria do banco também, né? Isso, porque o registro do imóvel, todos os pagamentos são feitos antecipados, né? O ITBI, né, que é o Imposto de Transmissão, é feito esse pagamento, alguns lugares até permitem o parcelamento, Sim. e o registro de imóveis também é pago na hora. Agora, inclusive, há umas alterações que até é possível parcelar esse valor no registro de imóvel, depende, eu já vi alguns que fazem, mas com certeza tem que ter a provisão desses valores. Legal. Bom, acho que é isso. Mais alguma contribuição, Carlos? Tiane, eu te agradeço, a gente está levando esse conhecimento, né? Gosto muito de trabalhar contigo, né? A gente tem uma parceria ali de longa data e estou à disposição sempre que precisar ou puder estar contribuindo. É verdade. Aproveitando, então, o Carlos tem um escritório de correspondente bancário, hoje representa praticamente todos os bancos, Isso, né, Carlos? exatamente. Então, administradora de consórcio, eu trabalho com a Demicon, né? E os bancos ali, a gente opera com vários bancos públicos e privados e à disposição. Tá bem. Muito obrigada, tá, Carlos? Obrigado, Jane. Obrigada pela presença. Muito obrigada para quem acompanhou a gente também, agradecendo novamente os patrocinadores por estarem com a gente e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.